Lucas está fazendo uma narrativa, narrando aqui o testemunho de Paulo, quando em pessoa, na cidade de Jerusalém, perante as autoridades constituídas, não só dos judeus, do sinédrio, dos sacerdotes, mas também, como ele estava agora preso nas mãos dos romanos. Então, ele está dando um testemunho de si mesmo. Ele fala do seu passado negro, do seu passado judaico, do seu passado como um judeu, da seita dos fariseus, E ele era um ferrenho defensor da linha dos fariseus, da visão farisaica da lei. Ele era um profundo defensor, e por ele ser um homem muito instruído nas leis judaicas, então ele tinha esta convicção, e ele tinha por inimigos os cristãos. Ele tinha Jesus como adversário e inimigo, e todos que confessavam a Jesus, ele tinha como adversário. E como a igreja só crescia, a igreja só avançava, diante de toda a oposição, a igreja só se expandia, então ele se sentia que aquilo era uma ameaça. E ele então tomou essa decisão e se posicionou contra, e se tornou um perseguidor. E ele mesmo diz que ele perseguia homens e mulheres, não levando em consideração o sexo, a fragilidade do sexo feminino, mas entrava pelas casas e, arrastando-os pelas ruas, lançava-os nas prisões, não para serem julgados, mas para serem castigados, açoitados. Certamente montava um julgamento em que os cristãos sempre saíam condenados à morte. E ele fala de si, do seu passado, era assim que ele se portava. Mas Deus tem os seus planos, seus projetos, seus propósitos, e chegou o tempo de Deus. E Deus se manifestou a ele, e ele dá testemunho da sua conversão, de como se deu a sua experiência particular, pessoal com Jesus. Local e hora, ele dá o relato, o seu testemunho. E nós somos conhecedores disto, sabemos disto, porque o próprio Lucas relata isso lá no capítulo 9. Lá no capítulo 9, Lucas relata isso. Mas aqui é o próprio Paulo que está falando de si mesmo. Amém ou não amém? E ele, então, ali, antes da sua prisão, estando em oração no templo, ele mesmo está dizendo aqui, que ele foi arrebatado em espírito
e o Senhor lhe apareceu. Lhe apareceu e lhe falou. E ele, então diz, eles me conhecem, Senhor. Eles sabem quem eu fui e quem eu sou. Eles são testemunhas. Né? Algumas vezes nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Deus, ele é justo, Ele é juiz e Ele vai fazer a justiça dele. Mas aqui a gente viu que ele, sabendo a lei, né, ele conhecendo a lei, ele também usou da lei. E isso trouxe, naquele momento, um certo benefício para ele. Algumas vezes a gente abre mão daquilo que o Senhor, das ferramentas que o Senhor nos dá, seja na área da saúde, seja na justiça, porque assim, Deus ele faz tudo, mas ele já deixou aqui, né, alguns instrumentos para a gente utilizar também. Ele não abriu mão daquilo que ele tinha como direito, né? E quantas vezes, como ela colocou, perdemos a bênção porque abrimos mão de algo que temos como nosso direito. É verdade. Às vezes só ficamos na área espiritual, né? Na visão espiritual, e esquecemos que isso também somos cidadãos. Nesta pátria, neste estado, neste país, somos cidadãos. E existe uma lei, e esta lei nos dá direitos. Como cidadãos, se pagamos impostos, temos também outros direitos. Se fomos contratados, nosso tempo foi contratado para prestarmos serviço, então a lei nos dá direito também. Quantas vezes abrimos mão, né? Paulo ele estava temendo, né? Como que agora ele, que tinha participado, né, ativamente, né, muito ativamente de toda aquela perseguição, ele ia agora se juntar aos perseguidos, né? Ele ia ficar numa situação muito difícil, porque os perseguidos não iam aceitá-lo, como de fato a gente já viu em capítulos anteriores, né? Tinham até medo dele. E os que perseguiam agora falavam: "Ué, você se voltou contra a gente agora?" Então ele ia ficar sem lugar, né? Sem um lugar. A situação de Paulo era essa. E é muito ruim quando você fica sem um lugar, né? Quando você se sente fora, né? Você não se encaixa em lugar nenhum. E aí ele estava orando e Deus deu uma resposta pronta para ele ali, falou assim: "Vai, eu vou te mandar para longe, para os gentios." Então Deus ele sempre tem uma saída, né? Ele sempre tem um jeito de trabalhar. E naquele momento ele não podia estar ali, né? Mas ele podia ir para longe, para os gentios, longe de toda aquela situação, né? Tanto de um lado como do outro, dos dois extremos. E aí essa que eu queria, essa observação, porque ele estava orando e Deus já respondeu ali prontamente para ele o que ia acontecer, né? Para onde que ele deveria ir. E às vezes a gente se sente assim, perdido, sem saber o que fazer, e Deus mostra assim bem claro o que tem que fazer. Paulo, pela segunda vez, ele estava dando testemunho dele a respeito da vida que ele levava, né? Mas no verso 9, me chama a atenção, ele diz assim: as pessoas que estavam comigo também viram a luz, mas não entenderam o sentido da voz que falava comigo. A outra tradução diz: não ouviram a voz. Então, é algo muito importante, e muitas das vezes nós estamos reunidos num grupo, orando, caminhando, mas ouvir a voz de Deus é para ele, em Deus está se dirigindo a ele. Deus fala para a congregação? Sim. Deus fala para um grupo? Sim. Mas nós temos que ficar muito atento, porque Deus fala também diretamente conosco. Neste caso aqui, eles viram a luz, o resplendor daquela luz. Paulo, ele cai mediante a claridade daquela luz. Uns dizem que ele caiu do cavalo, porque era um meio de transporte naquela época, né? Uns dizem assim, mas exatamente. A Bíblia não diz. Interpretação. E ele cai ali, então somente ele ouve a voz de Deus. Eu fico imaginando quando ele levanta
E ele fala para as pessoas que estavam ali com ele: Deus falou comigo. Sendo ele um homem terrível, pecador, um homem que perseguia os servos do Senhor. E agora? Deus falando com ele. Então, quer dizer, é algo muito forte para nós. Quando Deus ia fazer, Ele faz. Ninguém pede. Interessante que ele diz aqui também no verso seguinte, dizendo, né? Quando ele fala, quem é esse? Ele fala, aí o Senhor responde, eu sou a quem tu persegues. Então, tem muita gente hoje, por incrível que pareça, no Brasil e no mundo, e persegue os cristãos, achando que estão eliminando aquele grupo, eliminando aquela pessoa, destruindo aquela igreja, mas quando, na realidade, ele está perseguindo o dono da igreja. O dono da obra, pois o pastor, o obreiro, está lá na cidade, né? Porque foi enviado. E quem persegue o enviado, ou se opõe ao enviado, está se opondo àquele que o enviou. Quando Paulo, eles declarando o que havia acontecido, após ser batizado, ele diz que retorna para Jerusalém, estando a orar no templo, ele teve uma visão, ele cai em êxtase, e ele fala que viu o Senhor, no caso aqui a gente entende Jesus, e apresentava-se e falava para ele, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão seu testemunho acerca da minha pessoa. E quando você volta no capítulo 9, eu até voltei aqui, a Bíblia fala assim, que Paulo, deixa eu pegar outra aqui, a outra versão, Paulo no versículo 9, quando ele sai de Damasco para Jerusalém, a Bíblia fala que no versículo 9, 27, Barnabé levou ele para os apóstolos, para apresentar a conversão dele, para justificar que ele realmente havia tido um encontro com Deus. E diz que, versículo 28, assim andava com eles em Jerusalém, entretanto, entrando e saindo, e pregando ousadamente o nome do Senhor, falava e disputava também com os helenistas, mas procuravam matá-lo. Os irmãos, porém, quando o souberam, acompanhavam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Mas a oração dele fala que ele insistiu, falando assim, Senhor, Deus falou para ele sair, né? A visão é clara, mas ele no versículo 19 insistiu. Ele não queria sair. Ele fala assim no versículo 19, ao que eu indaguei, mas Senhor, todos eles sabem que eu fui responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti e açoitavam na sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Ele questionou uma decisão de Deus. Foi Deus que mandou ele sair de Jerusalém, falando que ele não ia aceitar, mas ele queria continuar pregando em Jerusalém. Ele não ouviu a voz de Deus, que deu uma ordem expressa para ele, e ele indagou, falando assim, não, eu sou a pessoa. Ele deve ter pensado assim, não, eu sou o cara, eu agora vou fazer esse povo aqui entender que o Senhor verdadeiramente existe. Mas nem os discípulos confiavam na pregação dele, e nem a igreja em Jerusalém tinha paz com ele naquele cenário. Tanto é que o texto fala que depois que a igreja tira ele, manda ele para Tarso, ou seja, volta para sua casa, sai daqui, aqui não é o seu lugar, e ele vai ficar lá por volta de 12 anos, né? A história fala entre 10 e 12 anos, até começar o avivamento em Antioquia, mas ele foi alguém que se achou que ele deveria estar ali em Jerusalém. Só que a igreja viu que ele não era uma pessoa de confiança e tira ele. Mas é interessante como ele foi ousado. Deus falou para ele, ó, aqui não é o seu lugar.
não vai aceitar o seu testemunho. E no 21, depois do discurso dele, Jesus continuou falando: contudo o Senhor me ordenou, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ou seja, ele achou que Jerusalém era o lugar que ele deveria ficar. Eu acredito que aqui Paulo deixa uma lição muito importante para nós, que muitas vezes nós achamos que o lugar certo é aquele lugar que a gente acredita. Ali vai ser o momento. E por todo mundo estar em Jerusalém, tudo acontecendo em Jerusalém, ele talvez achou no coração dele assim: poxa, eu, escolhido por Jesus, no caminho de Damasco, Jesus me aparece. Só que ele vai orar para confirmar o chamado dele naquele lugar. Ele não fez errado, ele foi orar. Só que a oração dele, ele tinha tido uma resposta para não ficar. Mas lá no versículo 9, o texto fala que ele ficou. Ele não foi. Ele não foi, mas a igreja tirou ele. Pegando um gancho aí, um verso do... pegando um gancho aí na palavra do pastor Eric, umas coisas, né? Ele estava falando aí e veio na minha mente a seguinte palavra: a vontade de Deus tem que prevalecer. Em todos os sentidos, é a vontade de Deus. E muitas das vezes, o pastor, o obreiro, o evangelista, o líder, ele está em determinado lugar e Deus, a princípio, ali o colocou. Mas ele está ali por um certo tempo. Sabemos que uns podem permanecer até Deus recolher. Mas sabemos também que a pessoa está ali, mas ele não está parafusado ali. Como a obra é de Deus, aí o que acontece? Deus começa a trabalhar. E aquela pessoa começa a sentir que o trabalho dele não está rendendo como deveria render mais. Mas, como ele está ali, bem instalado, às vezes família, às vezes bens materiais, condições financeiras, ele fala: eu vou sair daqui. Sendo que o tempo dele ali para Deus já venceu. Mas para ele, devido à mordomia dele, devido à posição dele até na sociedade, então às vezes ele quer resistir à ordem de Deus para sair. Lembrando que, quando Deus determina e a pessoa permanece, então ele vai começar a destruir o que um dia ele construiu. É o que a gente está vendo por aí. Tem muita gente que está acomodada. Por quê? Porque eles estão olhando para o lado social, o lado material, está esquecendo o lado espiritual. Porque ali a família já está toda desalojada, já tem casa própria, já tem isto, tem aquilo, tem uma boa renda, uma boa igreja, um bom número de pessoas, mas o tempo dele venceu. Mas ele não quer abrir a mão daquilo ali. Então, o resultado, se ele permanecer ali, ele vai começar a destruir o que um dia ele construiu. Esta é a dura realidade. A obra não nos pertence. O que nos pertence na obra de Deus? Nada. Nada nos pertence. O Espírito não é nosso, a palavra não é nossa, as almas não são nossas, os dons não nos pertencem. A nossa vida não nos pertence. Precisamos ter consciência de que somos do Senhor. Tudo é dele e para ele. E que a nós nos cabe a honra, a maior honra, é estar aos pés do Senhor, aos pés dele. Se o tempo dele para você é Brasília, é a catedral, é ficar. É ficar. Porque não tem nada melhor do que você estar no centro da vontade do Senhor. Vai ser um mar de rosas? Não. Não vai ser. Haverá espinho? Haverá.
Haverá rejeição? Haverá. Mas haverá pessoas que vão amar você, porque você é um instrumento que Deus levantou para elas, para curá-las, consolá-las, fortalecer, ajudar, amparar. Não é verdade? Então não tem um lugar mais honroso para um servo do que aos pés do seu Senhor. Pontos que me chamam a atenção nesse capítulo, e ainda dentro desse ponto abordado pelos pastores aqui, de que Paulo foi orientado pelo Senhor no capítulo 22, no versículo 18 e no versículo 21, que ele saísse dali. Mas ele decidiu, vamos dizer assim, permanecer. Aí me veio, pastor Eric, as palavras de Paulo em Romanos capítulo 9, a partir do verso 1, quando ele fala do seu sentimento afetivo como um judeu, pelo povo judeu, por sua pátria, pelos seus irmãos, como ele próprio expressou, segundo a carne. Com as suas palavras, ele dizia que, por um lado, que é o lado humano, o lado afetivo, o lado judaico, da mente racional, ele amava os seus irmãos segundo a carne. E muitas vezes ele diz que ele desejava até ser separado de Cristo por amor a eles. Mas o que ele poderia fazer? Então, talvez, apegado a este sentimento, ele não só foi a Jerusalém, mas ele decidiu permanecer ali. Mas o tempo, como foi abordado aqui, já havia passado, já havia acabado. E como a pastora missionária aqui colocou, Gilvan, se você insiste em ficar, todo o seu trabalho começa a se deteriorar. É tempo de ir, é tempo de ir. Os dons não vai operar como operou para construir. A unção não vai mais fluir como fluiu na época de edificar. É o tempo de ir. É preciso ir. E é interessante o ponto que foi abordado aqui pela jovem ali. E eu peço muito perdão, porque eu não segurei o nome, me perdoe, eu sou assim. Que vão açoitar Paulo, e ele diz, opa, escuta aí, é lícito a vocês fazerem isto a um romano? Como que ele, sendo judeu, era romano? Como se entende? Como se explica, pastor Adilson? Ele era judeu. E agora ele diz, não, eu sou romano. De nascimento. Oi? Nasceu dentro do reino romano, sem dúvida. Mas na questão biológica, ele era um judeu. Ele era judeu, biologicamente falando. Filho de pai e de mãe judia. Da tribo de Benjamim. Descendente lá da mesma tribo que era Saul. Mas é interessante, irmãos, que quando Israel foi dominado por impérios gentios, sempre o império veio dominando aquele dominador. Venha um outro e dominava, mas a região era a mesma. A região geográfica era a mesma região. E o povo judeu, eles foi dominado por outros impérios superiores a eles. E sempre um império era superior ao outro. E eles acabaram sendo agregados, você está me entendendo? A outros impérios. Mas eles eram um povo apegado à sua fé, ao seu Deus, à sua terra. Mas eles tiveram que, no decorrer dos anos, fazer alianças com os impérios dominantes. E o último império dominante, todos sabemos,
foi o Império Romano. E o Império Romano foi o maior de todos os impérios. Chegou um ponto que Roma não tinha mais cidadãos preparados, você está me entendendo? Nem soldados o suficiente para conservar, manter o povo, ou nem conquistar novas terras, nem manter o domínio sobre onde haviam conquistados. Quem está me entendendo? Então, o que eles faziam? Os judeus faziam uma aliança com os romanos e ajudava nas guerras. Então, naquele tempo, havia as cidades-estados dentro do Império Romano, que eram cidades de destaque, como Éfeso, por exemplo, como Tarso, na Cilícia, de onde Paulo procedia. A família dele habitava lá. Isso por causa da diáspora. Então, o que acontecia? E aquelas famílias que, vamos dizer, prestava serviço ao Império Romano, você está me entendendo? O Império recompensava muitas vezes as pessoas com títulos. E isso não era só os judeus que receberam títulos de cidadãos romanos, mas a gente entende que os gregos receberam, os egípcios receberam, e os antepassados de Paulo prestaram serviço ao Império Romano. E uma das recompensas foi o título de cidadão romano. Você está me entendendo? E quando Paulo nasceu, ele nasceu dentro, entendeu? Dessa família que tinha recebido o seu antepassado, vamos dizer, talvez o pai ou o avô, recebeu o título. E esse título permanecia sobre os descendentes daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, Paulo, assim, usou deste benefício em seu favor. Dupla cidadania. O próprio centurião disse, né, que ele também era cidadão romano. O centurião falou, eu também sou. Mas ele explicou como ele adquiriu. O outro comprou, né? comprou. Ele comprou. Ele falou, comprou. ele ficou assim, puxa, eu tive que pagar caro e você... Exatamente. Mas ele diz, não, eu de nascimento. Né? Assim como tem gente que vai para outro país e preenche os requisitos e, com o tempo, adquire a cidadania, né? Preenchendo uns requisitos bem severos, né? Para poder adquirir. Agora, você vê, ainda dentro dessa linha de raciocínio, pastora, que Paulo, ele era por nascimento. Mas toda a cultura de Paulo era judaica. Porque ele foi educado, criado aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Exatamente. Eu vejo aqui no Brasil, não sei se vocês já observaram aqui em Brasília, não sei se em outros lugares tem, mas aqui no DF tem muitos indianos aqui, vivendo aqui, né? Tem. E eles vieram por causa da fábrica, da Perdigão, porque exportavam o frango e eles só comem frango se for matado por alguém que é da religião deles, né? Então, a fábrica que funciona lá no final da Samambaia. Então, veio muita gente. Samambaia tem muito, está cheio. E eles foram ficando. Hoje, eles trabalham com a questão da venda das verduras. Né? Tem até um aqui perto aqui da igreja. Né? Vocês já viram ali que... Né? E eles usam serviço de saúde, né? Então, lá no hospital que eu trabalho, volta e meia, eles aparecem, né? Para consultar, enfim, e para as mulheres ganhar neném. E você sabia que eles não comem a comida do hospital? Eles levam a própria comida deles para o hospital. Então, assim, é uma cultura muito forte, né? Que mesmo eles vivendo aqui, no outro país, eles não abrem mão, né? Da tradição que eles foram ensinados, estão
longe de tudo, mas eles ficam ali, né, com aquela tradição, você percebe, você olha para eles e vê, né, na vestimenta e tudo, né, eles trabalham aqui, aprenderam a língua e tudo, mas aquilo que eles foram ensinados lá, mesmo estando longe, eles não deixam de seguir. Isso é forte. Como que a cultura faz parte de nós e, por sermos, né, naturais daqui, não nos damos conta, não temos consciência de quão forte é a cultura de um povo, né? Agora, principalmente no quesito religioso, aí é que é mais forte ainda.